Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, Vamos let me falar um pouquinho sow agora sobre os estigmas, né, ou as chagas que ocorreram com Francisco. Primeiro ponto, né, a se destacar que Francisco é a primeira pessoa na história reconhecida como um ser humano que recebeu as chagas, ou seja, aquelas marcas de tortura que Cristo recebeu. E não eram marcas, né? Eram realmente perfurações que ocorreram nas mãos, nos pés e no tórax. Então, outras pessoas também tiveram essas manifestações, mas Francisco foi o primeiro. O Inácio Larrañaga, né, do livro O Irmão de Assis, que serviu de referência principal, né, na elaboração desse vídeo, conta que teve uma data específica para isso. Foi em 17 de setembro de 1224. O que aconteceu? Né? Francisco estava acompanhado do Frei Leão e ele pediu para o Frei Leão abrir o missal. Então abre aleatoriamente e lê um trecho, né? Lê um trecho para nós. E o trecho dizia o seguinte: Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser preso, torturado e crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Francisco pediu para Frei Leão fechar o missal, abrir novamente, né? E quando ele abriu novamente, caiu no mesmo trecho. Francisco, não muito contente, falou: não, fecha, né? Dá um minutinho, daqui a pouco se abre novamente. Ele fechou, deu um minutinho, abriu e estava no mesmo trecho, na mesma passagem. E foi justamente nessa noite de 17 de setembro que Francisco recebeu essas chagas, ou seja, a mão dele foi perfurada, as mãos foram perfuradas, os pés e o peito. Francisco já não estava muito bem de saúde, né? A vista dele estava muito ruim já e começou a piorar cada vez mais, né? Então, além do problema da vista, ele tinha chagas, ele andava com as mãos enfaixadas, os pés enfaixados também, né? Onde tinha as chagas. E a saúde dele, a partir daí, começou a se debilitar muito, né? Ele começou a enfraquecer. Além das chagas que Francisco carregava, ele tinha um problema muito grave nos olhos. Ele andava praticamente vendado e tinha muita dor, né? Ele estava numa situação física muito debilitante. Nesse momento, a corte do Papa estava em Rieti, e nessa corte estava o cardeal Golino, que era o tutor dele, né? E o cardeal estava tentando convencer Francisco a ir um médico. O detalhe é que Francisco era muito renitente, ele não queria ir ao médico de forma alguma. E o cardeal insistia, mas ele não conseguia, Francisco não cedia. Até que o cardeal Golino usou uma arma bem interessante. Ele pegou uma frase do Eclesiástico para convencer Francisco. A frase dizia: o Senhor colocou na terra medicina, o homem prudente não a desdenha. Então, só para se vocês posicionarem, né, o cardeal Golino acabou virando papa um ano depois que Francisco morreu, e isso em 1227. Em 1228 ele já canonizou Francisco, virando São Francisco de Assis, e logo na sequência, né, ele também canonizou Antônio, então, que virou a ser o nosso Santo Antônio. E Francisco teria que passar por uma cirurgia nos olhos. Antes da cirurgia, ele resolveu ir a São Damião visitar Clara. Ele foi junto com o seu parceiro, né, tradicional, Frei Leão, né, naquela imagem que eu já falei anteriormente, puxando o borrinho, né, e Francisco em cima. Foram lá para São Damião, onde eles ficaram alguns dias. Na verdade, Francisco já estava praticamente cego. E Clara, percebendo, né, todos percebendo isso, né, como uma forma de amenizar esse sofrimento, ela trazia flores, né, para ele cheirar com aromas diferentes, plantas, né, tudo isso
fazia dele, dava a ele um certo conforto, né? O fato dele ficar cego aguçou muitos outros sentidos, né? O próprio olfato e principalmente a audição. Então ele escutava ao longe os pássaros cantando, então aquilo regozijava bastante ele. Mas, né, a dor era muito forte. E numa dessas noites de muito sofrimento, ele começou a repassar, como fosse um flashback, todos os principais momentos, né, que ele tinha vivido. Ele começou a se lembrar da noite do Spoleto, né? Ele se lembrou do Cristo bizantino que ele encontrou, né, em São Damião, né? Então várias imagens começaram a vir à sua mente sob forma de flashback. Mas também esse sofrimento, essa dor que ele tinha, fazia com que ele sofresse muito. E uma forma que ele conseguiu, né, uma forma que ele conseguiu para amenizar essa dor foi fazer uma música. E aí que ele compôs, numa dessas noites, né, o famoso Cântico do Irmão Sol. E ele compôs esse cântico, ensinou, né, o Frei Leão, a Clara, e os três, né, como forma de amenizar esse sofrimento, ficavam cantando, né, em momentos aí de muita dor, o Cântico do Irmão Sol. No final do vídeo eu vou deixar esse cântico para vocês verem, né, numa cena bem bonita. E ainda quando ele estava em São Damião, Francisco soube que o Dom Guido, que era o cardeal de Assis, teve uma briga terrível com o prefeito. E eles estavam assim se odiando, né? Então um não deixava o outro vender os produtos, né? Então, enfim, estava uma situação, um clima terrível. E Francisco ficou muito preocupado com isso, né? Ele tinha uma característica que eu já comentei com vocês, que era a preocupação na busca de uma solução, né? Ele não achava justo, né, aquelas duas pessoas ficarem brigando. E ele estava longe, ele não podia fazer muita coisa, né? Estava enfermo, deitado. Mas olha que interessante, não foi o fato dele estar longe, dele estar enfermo, deitado, que ele não poderia fazer alguma coisa. Então ele focou em descobrir como ele poderia ajudar a resolver essa situação e que os dois fizessem a paz. E aí ele lembrou da música, o Cântico do Irmão Sol, né? E o que ele fez? Ele fez o que estava ao alcance dele com muito carinho, com muito amor. Ele compôs mais algumas frases, né? Então a música terminava, ele compôs mais aí um verso, né? Alguns versos que eu vou ler para vocês, né? Esses versos seriam os últimos versos da cantiga. Os versos diziam o seguinte: Louvado sejas, meu Senhor, porque perdoam pelo teu amor e suportam enfermidade e tribulação. Bem-aventurados aqueles que suportarem em paz, porque por Altíssimo serão coroados. Então, ele fez um trechinho específico, né, que colocou no final da música e chamou um frei, né, que era o Frei Pacífico, né, o Irmão Pacífico, que era um franciscano que tocava violino e cantava muito bem, e pediu para ele ir lá na Praça de Assis, chamar os dois e tocar a música. Bom, foi o que ocorreu. O irmão Francisco foi lá na praça, né, chamou o cardeal, chamou o prefeito, disse que Francisco tinha um recado, né, e começou a cantar música, né. Bom, vocês já imaginam o que ocorreu. Foi uma emoção muito grande e nesse mesmo momento os dois, o prefeito e o cardeal, reconheceram, né, se abraçaram e fizeram a paz. Então isso é mais um fato bem interessante da postura de Francisco como homem diante da vida, né? Então, o que eu queria deixar para vocês é mais um momento de reflexão de uma história que Francisco teve. Tem um detalhe que eu vou contar depois na sequência, né? O Cântico do Irmão Sol, né, não é aquela oração de São Francisco, são duas coisas distintas, né? Eu vou explicar o que é um e o que é outro, né? E vocês vão poder ouvir e perceber a diferença e a história de cada um das duas músicas.
Bom, depois de 50 dias em São Damião, com Clara, Francisco teve que enfrentar a cirurgia. Apesar de todos os remédios que foram feitos, compressas, né, ele não melhorava, ele precisava realmente fazer uma cauterização nos olhos. E só para a gente contextualizar, em 1226 a cauterização era basicamente uma faca quente que era colocada no olho. E vocês devem se lembrar, em diversos momentos a gente falou do respeito que Francisco tinha pelo sol, pela água, pelos elementos, né? E ele começou a conversar com o fogo. É uma passagem muito linda, né? E sempre ele lembrava fogo, né? Eu que tive um respeito muito grande por você, né? E aí ele fez, ele abençoou a faca, abençoou o fogo e fez uma oração. Eu vou ler para vocês essa oração que é muito bonita. Meu irmão fogo, aqui sempre que estão bem, sempre fui tão cortês contigo. Por amor de quem te criou, agora é a tua vez de ser cortês comigo. Não me faças muito mal para que eu possa aguentar a operação. Então, mais uma vez, abençoou o sinal e fez a cirurgia. E durante a cirurgia, o Frei Leão, os outros freis saíram assim muito assustados, né? Ficaram longe, né? Nem imaginavam aquele sofrimento, né? Só que a cirurgia transcorreu de forma bem tranquila. São Francisco não gritou. Inclusive São Francisco falou para o médico que estava fazendo a cauterização: olha, se você precisar ficar mais um pouco, pode ficar, porque eu não estou sentindo nenhuma dor, né? E com isso a cirurgia foi feita, mas ele não recuperou a visão, né? Ele ficou cego. Bom, agora vamos entender um pouquinho, né, a origem da oração de São Francisco. Ela surgiu em 1912, ou seja, no século passado, uma coisa recente, né? E surgiu em Paris, em 1912, em boletim espiritual. Na verdade, o que havia? Havia a oração, e no verso da oração tinha a imagem de São Francisco. E como tinha, né, o conteúdo da oração, ele era transmitia muito a mensagem de Francisco, né, foi atribuído a São Francisco essa oração, mas não é dele, né, é de autor anônimo. Mas isso assim foi para o mundo inteiro, né, uma oração muito bonita. E ela ela se tornou música, né? Ela teve várias versões que foram musicadas, né? Foram adaptadas, né, para a música. Mas o interessante, né, e eu vou mostrar para vocês a primeira versão da música, né, da oração de São Francisco cantada, que foi feita em 1968, na época da Jovem Guarda, por um padre jesuíta paraguaio chamado Irala. Então ele, como forma também de atrair os jovens para a igreja, estava na moda Jovem Guarda, então ele tocava violão e tal, e ele compôs essa música. E eu vou tocar para vocês na sequência, vocês podem ouvir inteiro, isso que pouca gente conhece também, que é a primeira versão musical, né, em português da oração de São Francisco, cantada originalmente pelo padre Irala. Vamos ouvir? Instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tão
se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E eles iam, né, após a cirurgia, Francisco e seus frades, né, os 4 frades mais próximos, iam de cidade em cidade até em direção a Assis. E onde eles chegavam era feita a maior festa, né? Ou seja, a população já havia canonizado, né, já havia tornado Francisco santo antes mesmo que ele morresse. Então ele juntava multidões. Então, para vocês terem uma ideia, imagine a cena, né? Um burrinho carregando lá São Francisco, os freis do lado acompanhando, chegando nas cidades próximas, né? Nos povoados, e a população toda indo nas ruas, né? Eles queriam tocar, aí começavam a cantar a cantiga do Irmão Sol, era uma emoção muito grande. E assim eles chegaram em Assis. E olha que interessante, não era mais o filho do Pietro Bernardone que chegava em Assis, né? Era um santo que chegava em Assis. E quando ele entrou em Assis, foi uma festa, assim, uma comemoração, foi uma emoção muito forte. E o Dom Guido, né, que acompanhou todo o processo com o Frei Elias, achavam que Francisco deveria ficar hospedado no bispado. Francisco não queria ficar no bispado, ele queria ir para Porciúncula, né, que foi a 3ª igreja que ele reformou, mas Dom Guido, né, e o Frei Elias insistiram muito. E existia também um boato que se ele ficasse meio que isolado lá na Porciúncula, ele corria o risco de ser raptado e levado para Perugia, porque Perugia queria ter a fama, né, do santo ter morrido em Perugia. Então havia uma disputa aí entre Assis e Perugia agora pelos despojos, né, pelos despojos de Francisco, né? Mas Francisco estava vivo e muito bem vivo ainda, né? Ele foi, né, acabou ficando no bispado, mas, né, ele acalentava a ideia de ir para Porciúncula, que creio eu que era onde ele queria morrer. Mas como ele ia fazer se ele não conseguiu convencer nem Dom Guido, nem o Frei Elias, né? E aí Francisco, né, com a sua humildade, né, e com a sua inteligência humana, né, começou a cantar. Ele e os frades próximos, né, cantavam direto o cântico do Irmão Sol e do Irmão Lua. Frei Elias não se conformava. Como é que um moribundo, uma pessoa quase morta, tem tanta energia para ficar cantando? E falou, tá bom, eu já entendi, né? Você quer ir para Porciúncula, pode ir, né? A gente vai te ajudar, você ir para lá. E carregaram Francisco até Porciúncula. É claro, né, que levaram muitos seguranças para evitar que ele fosse raptado. E ele ficou lá em Porciúncula, que foi a 3ª igreja que ele reformou, e se acomodou, e aos poucos, né, ele teve um processo e ele acabou falecendo em Porciúncula no dia 3 de outubro de 1226. Eu vou mostrar agora para vocês, para encerrar o vídeo, uma cena, né, que é justamente uma cena muito emocionante,
que conta, né, esse finalzinho de vida de Francisco. E nessa cena, vale a pena vocês assistirem o vídeo até o final, vocês vão ver o cântico do Irmão Sol, o famoso cântico do Irmão Sol. E vocês vão ver que coisa linda. Você já deve ter ouvido em algum momento esse cântico, né, alguns trechos, mas agora vocês vão ver ele por completo e com a tradução. Espero que gostem do vídeo. Bernardo, pegue. Use esta. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. Produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Assis, 4 de outubro de 1226. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a sua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal.
Agora vá, Francisco, e não olhe para trás.